ficar um pouco aqui no Brasil com a sua dissertação, depois iremos mais adiante, mas começando ali né, pelo início da dissertação, coisa assim, como é que foi na prática, né? Porque isso aí envolveu políticas de governo, né? Política de Estado, política de governo, envolveu iniciativas, legislações e organizações e tudo mais. Foi uma, vamos dizer, cruzada que psiquiatrizou a educação num dado momento. Como é que foi na prática, no Brasil, nas suas, vamos dizer, origens históricas, raízes históricas? Como é que foi essa prática de psiquiatrização da educação no Brasil? Como foi aí o movimento, os expedientes e coisa assim? Certo. Tá, então o que a gente pode verificar, assim, pôde verificar na pesquisa, é que o processo de psiquiatrização da educação, na realidade, foi desdobramento do processo de psiquiatrização geral do Brasil, da sociedade. Tá. Né? A psiquiatrização na educação foi desdobramento disso. E ele teve seu ponto de partida, na realidade, a partir do processo de transição do Brasil Império para o Brasil República, né? Até porque teve algumas coisas, né, nessa transição que deram essas condições de possibilidade, né? Uma delas, né, até tu mencionaste que no Brasil República que o direito e os deveres relativamente à criança vão ficar mais em poder do Estado e é destituído o pátrio poder, que era o que preponderava no Brasil Império. O pátrio família, né? Exatamente. O pátrio família, que era o imperador no domínio da família, como o monarca absoluto era o absoluto no domínio do Estado, né? Como, sei lá, o imperador dizia, o Estado sou eu, o pai de família dizia, a família sou eu. Quer dizer, do portão para dentro o Estado não entrava para garantir direitos a ninguém, nem a mulher, nem as crianças. Exatamente. É isso? Tá. E com o Brasil República, exatamente essa situação é ultrapassada, porque quem, vamos dizer assim, vai dizer por último a respeito da condição da criança vai ser o Estado, certo. E não a família. Sim, em caso de abuso, o Estado intervém protegendo a criança, assim como protegendo a mulher. Exatamente. Então, mas isso colocou o quê? A necessidade de se formular políticas públicas a respeito exatamente dos direitos e dos deveres da criança. Né? Nesse processo aí é que vai vir o quê? Vai vir todo um movimento que é designado movimento de higiene pública. Tá. Né? Que é um movimento que vai cuidar de atender todos os aspectos de saúde e doença, no caso, né? O saneamento básico das cidades, como deve ser organizado as metrópoles, enfim, tudo mais. E dentro disso vai estar inserido o movimento de higiene mental. Higiene mental. Seria o que se cuidaria da saúde mental das pessoas de modo geral e especificamente das crianças. Então o problema de dificuldades de aprendizagem, os problemas emocionais das crianças, os problemas emocionais das mulheres, principalmente as histéricas, passaram a ser um problema de higiene. Exatamente. Junto com os outros problemas todos de higiene. Exatamente. Então higienizar quer dizer limpar, né? Higienizar quer dizer limpar, e limpar para prevenir. No caso da higiene mental era prevenir o quê? No caso, em relação às crianças, a higiene mental se tratava de prevenir, de tornarem-se adultos bandidos, adultos pervertidos, adultos que fossem corruptos, vamos dizer assim, a uma sociedade sadia. Certo. Então, prevenir em termos de higiene mental e na direção do eugenismo. Certo. Né? Que tem a ver com a psiquiatria, porque naquele contexto a gente vai ver que a psiquiatria é uma psiquiatria eugenista e racista. Sim, quem implantou o eugenismo no Brasil foi um psiquiatra. E o movimento psiquiátrico é um movimento racista. Porque ele tem suas raízes no racismo, a frenologia, né, a craniometria do italiano Cesare Lombroso, certo? Que se apropriou, vamos dizer assim, tomou o espaço
para a psiquiatria o espaço da medicina legal italiana e com a substituição em França da escola do François Foderet e do Ambroise Tardieu, que era uma escola de medicina legal republicana que fazia as perícias médicas, garantindo os direitos de cidadania das mulheres, das crianças, atestando os abusos, os maus tratos contra as crianças e tal, para que os responsáveis fossem punidos. Essa escola, aí, por volta dos anos de 1880, por reação dos saudosos do antigo regime, com as facilitações de Charcot, sua escola e tal, fizeram entrar na França a medicina legal do César Lombroso, que é baseada exatamente no racismo do Gobineau, né, que vem do Tratado da Inigualdade Humana, lá de 1953 a 56. Né? Então, as raízes da psiquiatria mentalista, essa que é contestada e superada pela antipsiquiatria, que se desenvolveu a partir dos anos 50 do século passado, as raízes, a metodologia, todo o suporte teórico é expressamente racista. Já que eu falei no Gobineau, eu tenho aqui buscado na internet, está no livro O Inimigo Cordial do Brasil, do Herder, 1988, mas pode ser buscado na internet, do Conde Gobineau, só para dar uma ideia do que eram as ideias do Conde Gobineau no seu Tratado de Inigualdade das Raças Humanas, né? E para dar uma ideia de como ele encarou, entendeu e compreendeu o povo brasileiro, o que ele disse do povo brasileiro e de todo o povo latino-americano. Acho que esse texto aqui, que é básico para a psiquiatria no Brasil também, né? E para toda a mentalidade racista brasileira, que não foi tão pouca coisa e que não é ainda tão pouca coisa, né? O Arthur de Gobineau, um falso conde, que nunca foi conde, mas por conta dos serviços prestados à burguesia, sendo de origem plebeia, se deu depois o título de conde e foi, né? Claro, teve o silêncio dos nobres aí, porque acabou servindo, prestando bons serviços a eles, políticos, né? Ele chega ao Brasil em 21 de julho de 1869 e ele escreve a Marie Dragomy, na França. Ele escreve o seguinte a respeito do Brasil. Eu vou ler, está na internet, podem ler muito mais lá, mas eu vou ler aqui, só porque acho que é importante a gente, enfim, circular isso o máximo possível. Então, ele escreve: Simba, o marujo, conseguindo chegar à margem do rio, avistou montanhas cobertas de bosques compactos e, no meio de um vale, uma bela e grande cidade cujos monumentos lhe pareceram numerosos e imponentes. Ele se dirige até a cidade e qual não é sua surpresa quando percebe que a multidão de gente que de longe parecia povoar as ruas era, na verdade, uma multidão de macacos. Havia grandes e pequenos, novos e velhos, mas todos eram macacos, extremamente feios, fazendo caretas atrozes e circulando de um lado para o outro, uns apressados, outros não, todos lúgubres. Depois de muito andar a esmo de um lado para o outro, Simba chegou enfim ao alto de um bairro, onde avistou um grande palácio que julgou ser o rei deste povo. E, entrando nos pátios onde os macacos que passeavam nada fizeram para prendê-lo, penetrou nos apartamentos e, depois de atravessar várias galerias, teve uma agradável surpresa ao ouvir o som de uma voz humana. E, de fato, dirigindo-se para o lado de onde vinha a voz, entrou numa sala e viu finalmente um homem. E este homem lia o Alcorão. De modo que não apenas encontrara um ser de sua espécie, mas um ser com quem podia se entender. Aí ele escreve lá a sua dita madrinha: Suponho, madrinha, que com a aguda inteligência que a distingue, você adivinhou que Simba estava no Brasil, que os macacos eram os brasileiros,